pois acabaram-se os dias de folga e voltamos à rotina. Bem-vindos a este cantinho da acidez, onde hoje vamos dissecar a arte da mentira institucionalizada. Esse esporte nacional que neste sexênio já atingiu níveis dignos de medalha olímpica. A segunda etapa da transformação vem com tudo, menos com honestidade. Aqui a gente não acredita nessa história de que vivemos na Dinamarca, muito menos que os desaparecimentos neste país são erros de digitação ou relatórios tendenciosos. O que veremos hoje não aparecerá na Manhanera nem nos canais dos bajuladores que lucram com o bem-estar alheio. Vamos lá! É fascinante observar a arquitetura do discurso oficial. De fato, não vivíamos no paraíso da Dinamarca, nem estamos agora, mesmo que jurem pela Santinha. E olha que podemos analisar 1000 vezes o caso de Genaro Garcia Luna, esse personagem favorito da narrativa atual. Mas não paramos. A máquina do rancor é ambiciosa. Se a realidade de hoje nos morde os calcanhares, a solução é fácil. É preciso difamar o passado. Vamos pegar o álbum dos vilões de sempre. Fox, Salinas, Calderón e Penha. Todos culpados por o México de hoje continuar afundando. E se isso não for suficiente, sempre podemos voltar ainda mais. Por que parar no neoliberalismo se podemos culpar Porfírio Dias? Melhor ainda, vamos até a época da colônia. Vamos amaldiçoar aqueles expedicionários de Cortés por terem a ousadia de se aliar com os tlaxcaltecas para nos conquistar. Os mafiosos da Quarta Transformação, esses rentistas da belicosidade, precisam de um inimigo diário para o café da manhã. Quando um cidadão desses que ainda tem a audácia de pensar lhes pede explicações sobre um desastre, a resposta é automática. Nós não fomos. O exemplo do vazamento de petróleo no Golfo do México é uma joia da comédia negra. Uma mancha de piche de 600 quilômetros que arruinou a vida de milhares de pescadores. Por favor, isso não foi a Pemex, foi um navio misterioso. Um navio que, por acaso, foi contratado na época de Peña Nieto. Só faltava essa, ou talvez tenha sido um dos 13 navios que passavam por ali. A rapidez da resposta oficial foi tanta que, enquanto eles redigiam a nota de isenção de responsabilidade, o petróleo já estava sufocando a costa. Mas a minha parte favorita, a cereja do bolo do realismo institucional, é a gestão da crise de imagem. Como quando um cidadão grava uma funcionária do Palácio Nacional, totalmente despreocupada, tomando sol de forma bem frívola em uma das janelas do prédio histórico. Em qualquer país, com o mínimo de decência, você aparece, explica, pede desculpas e segue em frente, mas não no reino da pós-verdade. Aqui, os comissários da propaganda oficial vieram dizer, com a cara mais dura do que pedra, que a cena era falsa, que tinha sido fabricada com inteligência artificial. Que nível! Seguindo essa lógica, não se surpreenda se disserem que a inflação é um holograma e que a insegurança é um videogame de realidade aumentada. Fazem o mesmo com o relatório da ONU sobre os desaparecimentos forçados. Crimes contra a humanidade? Não, senhores das Nações Unidas, vocês não entendem a nossa soberania. Seus dados são de outros tempos. Vocês se lembram quando nos diziam que não havia mais massacres? Ou quando juravam que a violência estava diminuindo porque já estavam distribuindo bolsas? Bom, acontece que a realidade, essa teimosa inimiga do regime, voltou a dar um golpe tão forte que até os intelectuais da transformação perderam o roteiro. Já faz meses, talvez anos, que estamos alertando que este governo tem uma fixação patológica com os números, mas não para resolvê-los, e sim para escondê-los. Queriam confundir a população com uma narrativa hegemônica de que aqui não acontece nada, onde todos estamos felizes. Mas o Comitê contra o Desaparecimento Forçado da ONU acabou de dar neles um tapa de realidade que nem com todas as coletivas matinais do mundo eles conseguem explicar. É de uma baixeza moral sem precedentes. São os verdadeiros miseráveis. Não foi suficiente para eles que as famílias tenham que sair com enxada e pá para procurar seus filhos, porque o Estado está ocupado inaugurando trens que descarrilham. Agora, além disso, querem apagá-los das listas do país. A estratégia era clara. Se não os contarmos, eles não existem. Mas a ONU deu razão às milhares de famílias que apontavam a omissão, o desprezo e o esforço sistemático para invisibilizar a tragédia. Em menos de um ano, passamos de uma média de 33 para 40 desaparecimentos diários.
O México já ultrapassa as 132 mil pessoas desaparecidas, segundo a Comissão Nacional de Busca. E o que diz nossa cientista serviçal que prometeu dados e rigor? Pois o mesmo de sempre, é tendencioso. Claro, para o regime, qualquer coisa que não seja um aplauso gravado é tendenciosa. Se a realidade não se encaixa nos outros dados deles, simplesmente é ignorada. O que mais os incomoda, o que provoca neles uma ardência que não passa nem com discursos de soberania, é que o relatório da ONU não só expôs sua incompetência, mas algo muito mais sombrio, sua cumplicidade. Eles vêm lucrando politicamente há anos com a figura de Felipe Calderón, que foi a guerra, que foi a repressão, que ele roubou as eleições. Mas hoje, os dados internacionais confirmam o que a soberba não deixa eles enxergarem. A estratégia de segurança de Calderón, com todos os seus altos e baixos, conteve a violência. Sob a proteção da impunidade garantida pelo jegue de Macuspana, os cartéis desencadearam um massacre que faria qualquer filme de terror parecer um conto da Disney. Os criminosos hoje não só têm o controle territorial, mas também a bênção do humanismo mexicano, que lhes permite agir enquanto as famílias choram diante de valas clandestinas que o governo se recusa a reconhecer como tal. Demoraram mais de um ano para divulgar os números. Por quê? Porque sabiam que estavam maquiando um cadáver, sabiam que a ONU ia desmascarar a encenação deles. Agora, já não podem culpar o passado, não podem culpar a herança recebida quando já estão há mais de 6 anos aprofundando o buraco. Aqui há uma responsabilidade direta. O que estamos vivendo é um crime contra a humanidade. Ter entregado o país aos patrocinadores oficiais do seu movimento, aqueles que operam nas sombras, mas manipulam as urnas, tem um custo em vidas humanas que não se paga com desculpas públicas. López Obrador deveria estar preparando sua defesa, não suas memórias em La Chingada. A Corte Penal Internacional, aquela instância na qual tantos sonhavam ver Calderón, é a que hoje deveria estar analisando isso como uma omissão deliberada e uma política de não intervenção. Se tornou o motor da maior tragédia humanitária da história moderna do México. Além das piadas e das acrobacias, a realidade é teimosa. A economia não cresce, os desaparecidos se contam aos milhares, mesmo que sejam apagados das listas com a borracha da impunidade. Os feminicídios continuam sendo a sombra que persegue as mulheres e o sistema de saúde, o sistema de saúde é um desastre que não se cura com santinhos. O que fazer diante desse panorama? A resposta do manual oficial é simples: mentir. E nisso é preciso reconhecer, eles são profissionais. Eles se dedicam a administrar o caos, enquanto nos vendem uma miragem de glória nacionalista. Assim sendo, querido público culto e conhecedor, o relatório está aí, os desaparecidos continuam fazendo falta em casa e os culpados continuam recebendo seus salários. A economia não cresce, os desaparecidos são contados aos milhares, mesmo que sejam apagados das listas com a borracha da impunidade. Além das piadas e dos malabarismos, a realidade é teimosa. São contados aos milhares, mesmo que tentem apagá-los, a ONU é instrumento neoliberal e seguem ignorando o cheiro de dor e morte que vem de sua estratégia de segurança. Eu me despeço, não sem antes lembrar que, neste país, a única coisa que não é mentira é que continuam nos fazendo de bobos. Bom, vocês já sabem do que estou falando. A verdade simplesmente é, e a verdade deixou este governo nu e com as mãos manchadas por uma negligência criminosa. O que vocês acham? Lembre-se que você pode fazer suas doações via PayPal. Encontre as informações na caixa de comentários. Graças a você, este canal continua ativo. É muito importante se inscrever, dar like e apertar o sininho para receber notificações sempre que houver novo conteúdo. Obrigado!